Oi, tudo bem? Que bom que você está de volta. Vamos lá ver mais um exercício da apostila, como é que deve ser resolvido. Esse daqui, o enunciado é um pouquinho extenso, mas não é de difícil entendimento não. Vamos lá. Ele diz assim: num quadrado, a fórmula P é igual a 4L permite calcular a medida P do perímetro em função da medida L do lado. E a fórmula D igual a L vezes a raiz quadrada de 2 permite calcular a medida D da diagonal em função da medida L do lado. Expresse uma fórmula matemática que permita calcular a medida D da diagonal em função da medida P do perímetro. Vamos lá tentar clarear um pouco isso daqui, né? Olha só, em resumo o que ele diz. Essa fórmula P igual a 4L, o que é que ela calcula? P, ela permite calcular a medida do perímetro. Então, essa fórmula faz com que, com essa fórmula é possível calcular a medida do perímetro de um quadrado. Perímetro você sabe, perímetro é quanto mede aqui, quando você soma os lados do quadrado, não é verdade? Então aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui é L, porque se é um quadrado, todos os lados vão ser iguais, terão a mesma medida. Então 1, 2, 3, 4L, vai dar o perímetro do quadrado. Então o perímetro você pode calcular com essa fórmula 4 vezes L. Tá legal? Então, num quadrado, a fórmula P igual a 4L permite calcular a medida P do perímetro em função da medida L do lado. Olha só, o que acontece? Imagina que o lado aqui seja 2. No lugar do L, assim tinha o L, seja 2. Isso aqui tem o valor de 2. Então, se no lugar do L vale 2, no lugar do L você pode colocar 2. E vai ficar então 4 vezes 2, 8. Você percebe? Olha só. Agora, se o lado, ao invés de 2, o lado estiver valendo 4. Aqui onde era L, você coloca 4. E 4 vezes 4, agora o perímetro vai dar 16. Então o que você percebe? Que para calcular o perímetro de um quadrado, depende muito do lado, né? Então se o lado aumentar, o perímetro vai aumentar. Ou seja, aqui no lugar do 4, vamos voltar a colocar o L. Então o que acontece? O perímetro vai ser calculado em função da medida do lado. Se for maior o lado, maior será o perímetro. Se o lado for menor, menor será o perímetro. Então essa fórmula, ela diz assim, olha, para calcular o perímetro, eu vou depender do quê? Do tamanho do lado, tá legal? Então é comum dizer, o perímetro vai ser calculado em função do lado. Olha lá, essa fórmula permite calcular o perímetro, em função da medida L do lado. Se o lado aumentar, o perímetro aumenta. Bem tranquilo de entender isso, né? Depois ele continua, e a fórmula D igual a L vezes raiz de 2, olha, a fórmula D igual a L vezes a raiz quadrada de 2 permite calcular a medida D da diagonal em função da medida L do lado. Então veja, aqui para calcular o perímetro, eu vou depender da medida que vai ter ao lado. E aqui, para calcular a diagonal, eu também vou depender da medida do lado. Claro, a diagonal é esta aqui, né? Se você aumentar o lado, a diagonal também vai aumentar, não é verdade? Então, o perímetro depende do lado e a diagonal também depende do lado. Então é comum dizer, calcule o perímetro em função do lado, calcule o diâmetro em função do lado. É isso que o enunciado diz, olha lá, E a fórmula D igual a L vezes raiz quadrada de 2 permite calcular a medida D da diagonal em função da medida L do lado. Expresse uma fórmula matemática que permita calcular a medida D. Agora é o que ele pede que a gente faça. Expresse uma fórmula matemática
que permita calcular a medida D da diagonal em função da medida P do perímetro. Então ele quer que a gente expresse uma fórmula, então tem que descobrir uma fórmula para calcular a medida D. Então uma fórmula que vai calcular a medida D em função da medida P. Então o D vai depender aqui de alguma coisa e mais o P. Olha lá, o P depende do L, o D depende do L. E ele quer uma fórmula onde a distância vai depender do perímetro, onde a distância vai depender do perímetro. Essa fórmula que nós temos que descobrir, né, e escrever, que ele diz expresse, então nós temos que escrever essa fórmula. Agora, como que vamos chegar até essa fórmula? Você percebe aqui, que na primeira fórmula você tem P e L. Vamos tentar isolar o L, porque se você isolar o L, você pode substituir aqui embaixo nessa outra fórmula. Você quer ver? Vamos trabalhar a primeira fórmula aqui, P é igual a 4L. Se eu quiser saber o L, o que eu faço com o 4? Para descobrir o L, eu passo o 4 que está multiplicando, o 4 passa dividindo. Não é isso? Então, o L vai ser igual ao P. O 4 está multiplicando, ele passa para cá dividindo, tem esse atalho. Olha lá, eu sei que o L ele tem um valor de P dividido por 4. Tá legal? Bom, e nessa forma eu tenho um L aqui. Agora eu posso trocar o L pelo valor dele, que é P dividido por 4. Aonde está o L? L é o quê? L é igual a P dividido por 4. Então, a resposta fica assim, A diagonal, no lugar do L, vamos colocar P sobre 4. Olha lá, P dividido por 4, que multiplica a raiz quadrada de 2. Tá aí, essa é a forma que nós precisamos calcular. Expresse uma fórmula matemática que permita calcular a medida da diagonal, aqui da diagonal, em função da medida P do perímetro. Conforme você vai mudando aqui o valor de P, né, o valor do perímetro do quadrado, claro que a diagonal também vai sendo mudada. Tá legal? Então, para esse exercício da apostila, essa é a resposta aqui. Então, se aumenta o P, aumenta a diagonal também. Tá certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o P seja igual a 4. Olha só, um exemplo. Vamos para o P igual a 4. O que acontece se o P for 4? Se o P for 4, a diagonal vai ficar assim. A diagonal vai ser, a fórmula é P dividido por 4. Se o P vale 4, vamos trazer a fórmula para cá. A fórmula que nós montamos diz que é P dividido por 4 vezes a raiz quadrada de 2. Tá legal? Bom, vamos imaginar que o P tem o valor de 4. Então, como é que vai ficar a diagonal? A diagonal vai ficar, no lugar do P entrar 4, vai ficar 4 dividido por 4 vezes a raiz quadrada de 2. Vai ficar então que a diagonal é igual a 4 dividido por 4, vai dar 1. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Aí, encontramos o valor da diagonal. Tá certo? Aí, se você preferir, você pode até encontrar aí depois a raiz quadrada de 2. Tá legal? E aí vai ter o valor certinho da diagonal aqui. O que vai acontecer agora se o P for 6? Olha só, se o perímetro ali for 6, o que vai acontecer? Se o perímetro for 6, no lugar do P, agora entra. Você quer um diferente? Tudo bem. Vamos colocar 8? Então vamos lá. E se o perímetro for 8? O que acontece? No lugar do P, troca por 8. P sobre 4 fica 8 dividido por 4. Olha lá. 8 dividido por 4 vai dar quanto mesmo? 2. Então olha como é que fica. A diagonal vai ser igual a 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 raiz de 2. Né? Então você percebe que conforme você vai mudando o P, vai mudando, claro, o valor da diagonal. Né? Se o perímetro aqui for maior, tiver um quadrado maior,
a diagonal também vai ser maior. Tudo bem? Tá aí agora. Agora o nosso trabalho, com essa forma está pronta já, você vai utilizar essa forma que nós encontramos aqui, tá? E a partir daqui você vai encontrar pra gente o valor de algumas diagonais. Vamos tentar fazer isso? Vamos ver. Ó, então assim, para esse trabalho eu vou deixar só a fórmula, tá ok? Vamos colocar aqui no cantinho, ó. Eu vou apagar esse exemplo que foi visto aqui e vou colocar aqui, ó. Para o nosso trabalho, calcule. Olha lá, ó, calcule, né? Bom, vamos calcular o perímetro. Olha lá, calcule o perímetro, sabendo que. Então, no primeiro caso, nós vamos calcular o perímetro. Perímetro, tá? Vamos começar pela diagonal que fica mais fácil. Que já tem um exemplo que nós fizemos aí, né? Então, calcule a diagonal, ok? Calcule a diagonal, sabendo que. Olha lá, sabendo que na letra A o perímetro tem um valor de quanto? Vamos colocar 12, ok? Na letra B o perímetro tem um valor de 16 e na letra C o perímetro tem um valor de 20. Então nessa formulazinha você vai trocar o perímetro por 12, 16 e 20 e vai calcular o diâmetro aqui, tá legal? Primeira parte é essa daqui, ó. Agora eu vou passar uma outra situação também para A, B e C. Eu posso apagar aqui? Tudo bem? Vamos apagar esse quadrado. E vou apagar também esse daqui, porque o que serve para nós é aplicarmos agora essa fórmula que nós acabamos de descobrir aqui, ó. Agora eu dei o perímetro, ó. Eu dei o perímetro para você calcular o diâmetro, os valores de A, B e C. Ok? Vamos chamar isso aqui de 1 para calcular aqui, ó. Vamos colocar 1 assim, para não confundir o seu exercício. 1 romano, tá legal? Esse 1 calcule a diagonal, sabendo que o perímetro tem esses valores. Troca o perímetro e calcula a diagonal. Agora no 2, vamos colocar assim, ó. Calcule a diagonal. Ou melhor, nós calculamos a diagonal aqui, então vamos calcular agora o perímetro, ó. Já tem lá, calcule, então calcule o perímetro, ó, calcule o perímetro, vírgula, sabendo que. Então aqui é para calcular a diagonal, sabendo que tinha esses valores para o perímetro. Agora, calcule o perímetro, sabendo que a diagonal tem o valor de quanto? Vamos colocar lá? 20, ó. Se a diagonal for 4 raiz quadrada de 2, essa aqui, vamos colocar como letra A. Letra A, a diagonal vale 4 raiz quadrada de 2. A letra B, a diagonal vai ser igual a 8 raiz quadrada de 2. E a letra C, a diagonal será igual a 24 raiz quadrada de 2. Tá legal? Então, usando essa fórmula, vamos calcular agora a diagonal. Vamos fazer só um exemplo, como fizemos do outro também. Ó, um exemplo, se a diagonal estiver valendo 16. Vamos colocar assim, ó. Se a diagonal, exemplo assim, ó. Para a diagonal valendo 16 raiz quadrada de 2, quanto vai dar o perímetro usando essa fórmula? Que é o que se pede aqui. Vamos lá. Então, se a diagonal vale isso, olha lá. Aqui, no lugar da diagonal, nós vamos colocar 16 raiz de 2. Eu vou apagar só para substituir, tá legal? No lugar da diagonal, ó, diagonal 16 raiz de 2. Aí, se precisar, você volta ao vídeo aí. Só para a gente ganhar espaço. Bom, nosso objetivo no lugar da diagonal é colocar 16 vezes a raiz quadrada de 2. Do outro lado tem o P sobre 4 e depois a raiz de 2. Tudo bem, né? Nosso objetivo é calcular o perímetro, só tem ele agora P. Bom, olha só o que acontece, ó. Sinal de igual,
eu tenho raiz quadrada de um lado e do outro, então nós podemos até cancelar se quisermos, não é? É verdade, dois sinais iguais. Alguma coisa está errada aqui, né? O que está errado? É isso daqui. Ó, vamos arrumar então. No lugar da diagonal, entra 16 raiz de 2 igual P sobre 4 raiz de 2. Agora sim, ó, o que acontece? Você tem raiz de 2 de um lado, raiz de 2 do outro, então dá para cancelar. E aí sobrou o quê? Que P sobre 4 é igual a 16. Então, para saber o perímetro, é só pegar o 4 que está aqui dividindo e ele passa multiplicando. Então fica assim, que o perímetro vai ser igual a 4 vezes 16. Olha lá, ó, 4 vezes 16. Então quanto vai dar o perímetro? 4, 6 vezes 4, 24, não é? 4 vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Aí, ó, o perímetro é 64. Ou seja, quando a diagonal de um quadrado, olha só para você poder entender, né? Fazer um quadrado qualquer aqui, ó. Se essa diagonal aqui, ó, do quadrado tiver valendo 16 raiz quadrada de 2, qual vai ser o perímetro desse quadrado? Se você somar todos esses lados, você vai encontrar 64. Bacana, né? Bem tranquilo. Então, tem esse exemplo, já dei esse anterior, então a sua missão é, vou apagar aqui o exemplo para ficar mais claro o exercício. Depois, se precisar, você retoma o vídeo, tá legal? Então, ó, nossa missão é, nós vimos através desse exercício da apostila, nós descobrimos essa forma que ele pediu aqui, ó, essa forma matemática que expressa a diagonal em função do perímetro, né? Descobrimos essa fórmula. Então, com essa fórmula, nós vamos calcular a diagonal, sabendo que o perímetro tem esses valores. E depois, nós vamos calcular o perímetro, sabendo que a diagonal tem esses valores aqui. Tá legal? Querido, essa missão agora é para você, né? Então, você resolve esse exercício, põe no papel ao maço e manda pra gente. Na sequência tem mais um vídeo para você dar uma olhadinha com mais um exercício, ok? Bons estudos e até mais!